O Rafa, tá ok aí? Tá valendo aí também? Reunião ordinária do dia 9 de outubro de 2023. Solicito ao secretário Luiz Ricardo que faça a chamada nominal dos vereadores, conforme prevê o artigo 116, inciso 1 do Regimento Interno. Boa tarde a todos. Enivaldo Pereira da Silva. Presente. Igor Jordano Ribeiro e Silva. Presente. Júlio César Moraes Gontijo. Laura Luiz Oliveira Melo Vacaro. Presente. Luiz Ricardo de Oliveira Dias, presente. Mayra Betânia Braz de Queiroz. Presente. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete Araújo. Presente. Claudinei Cunha Mendes. Presente. Senhor secretário, o senhor me pulou aí. Presente, João Vaz. Desculpa, Vaz. Fiquemos de pé para João o... Vaz. Não, já está registrado, né? Fiquemos de pé para ouvirmos a leitura de um versículo bíblico e a oração do Pai Nosso ofertados pelo vereador Enivaldo. 9. Oração pelo rei antes da batalha. Que o Senhor te escute no dia da provação e te proteja o nome do Deus de Jacó. Do seu santuário ele te socorra, e de Sião ele te sustente. Lembre-se de tuas ofertas e aceite os teus sacrifícios. Conceda-te o que o teu coração anela e realize todos os teus desejos. Possamos nós alegrarmos-nos com tua vitória e levantar as bandeiras em nome de nosso Deus. Sim, que o Senhor realize todos os teus pedidos. Já sei que o Senhor reservou a vitória para seu ungido e o ouviu do alto de seu santuário, pelo poder de seu braço vencedor. Uns põem sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, atemos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos, mas nós, de pé, continuamos firmes. Senhor, dai a vitória ao Rei, e ouvi-nos no dia que vos for invocarmos. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Caso algum vereador queira fazer outra oração, o espaço está livre. Quero dar aqui as boas-vindas e a boa tarde a todos que estão no plenário conosco, acompanhando a reunião. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Havendo quórum sob a proteção de Deus, do povo de Carmo do Paranaíba, declaro aberto os trabalhos às 17 horas e 26 minutos. Primeira parte do expediente, leitura e aprovação ou rejeição das atas da reunião anterior. Passamos à apreciação da ata da reunião anterior. Reunião ordinária do dia 25/9. Solicito ao secretário Luiz Ricardo que faça a leitura da ata apresentada. O plenário dispensa a leitura? Se algum vereador pretender que se façam retificações, que se manifeste. Diante da ausência de manifestações, a ata, no caso, está aprovada. Tribuna livre. Foram protocolados na secretaria desta casa o requerimento para uso da tribuna da senhora Terezinha Souza Rodrigues e do vereador Luiz Ricardo. Conforme estabelece o artigo 123 e 124 do nosso regimento interno, o prazo será de 10 minutos. Então, convido a dona Terezinha para vir fazer o uso da tribuna. Dona Terezinha, pode vir aqui.
Dona Terezinha, a palavra está com a senhora e a senhora tem até 10 minutos para falar. Todos vão estar ouvindo a senhora. Eu estou muito... Boa tarde a todos. Fala mais perto do microfone um pouquinho, mais perto, porque está sendo gravado. Eu estou muito chateada com o que está acontecendo comigo, porque eu fiquei viúva e teve aquele problema da chuva lá, que fizeram aquele loteamento lá, e cercou a água, e a água fez um desvio lá, sabe? E a água voltou, foi tudo para dentro da minha casa. Aí o que aconteceu? Estragou muitas coisas minhas, petecou demais a minha casa, rebentou o muro, rebentou lá o cômodo da minha casa lá. E então eu perdi muita coisa, foi tudo pro meio do mato lá, ó. Correu tudo para lá. Eu fui lá na prefeitura, pedi, fez arrumar. Falei, vai lá, faz uma alternativa lá, faz um desvio lá para o meio do mato lá, para ver se não corre para dentro da minha casa. Não fizeram nada. Alguns vereadores foram lá em casa, também só olhou e não fez nada também. E o que aconteceu? A chuva veio, e aí entrou, mas foi na casa inteirinha. Nós tivemos que... Quase que o cachorro morreu. Nós tivemos que sair da casa e ir para a casa dos outros. Porque senão nós estávamos correndo risco de vida lá dentro da casa. Eu vi a hora que a varanda da minha casa fosse tudo para o chão. Porque tanta água que foi. Então, foi água demais. E eu perdi coisa demais da conta. Perdi muito trem, sabe? Então, pelo assim... Fui lá na prefeitura, pedi eles para fazer uma alternativa lá. Ninguém fez nada. Então, o que aconteceu? O meu cunhado foi lá, fez lá, arrumou um tambor lá. A chuva que deu esse final de semana melhorou um pouco. Então, você vê, é falta de interesse. Estou muito chateada com isso, porque foi um descaso que eles fizeram de mim. E eu perdi coisa demais da conta. Então, eu peço a ajuda de vocês. Porque eu tô desvalida lá. Eu estou, como se diz, sozinha. Não tem meu companheiro para me ajudar. E eu perdi coisa demais da conta. Uai, para tudo, porque as minhas coisas perdeu demais. Está tudo no barro. E o muro está tudo caindo. Tem que arrumar o muro. Então, é uma coisa assim que como se diz, eu perdi coisa demais. Mas se a prefeitura tivesse lá, feito uma alternativa lá, dado lá, arrumado lá o negócio... Talvez não tivesse acontecido a tragédia que aconteceu dessa última vez. E eu espero que vocês façam alguma coisa para que não aconteça a terceira vez, porque arrisca minha casa não conseguir não ficar de pé. Tanto água que é. O que aconteceu? Fizeram aquele loteamento lá em cima, lá. Então, a água vem... Aumentou o volume demais da água. Mas você vê que a caçamba saiu da porta da minha casa e foi lá para baixo, bateu na outra lá embaixo. Foi levando o muro. E aí o que acontece? Aí o nosso portão eletrônico não abre, nós tivemos que passar com a água dando no joelho, com criança e carregando cachorro. Você vê que o trem tá difícil para mim. Então, eu espero que vocês me ajudem de certa forma. Porque lá é assim, sabe? Caiu da casa saiu do lote lá. Caiu na casa do Dom Priscila, caiu na Jaquissônia. E desceu e joga tudo dentro da minha. E aí minhas coisas vai tudo para o fundo lá.
cai assim uns 10 metros para lá no terreno do Fausto. Você vê tanto que a água é forte. Vem com força lá. Dona Terezinha, primeiramente, a senhora quer falar mais alguma coisa? Ou posso só fazer uma observação aqui? Assim, quero agradecer a senhora por ter vindo aqui. Muitos aqui a gente já sabe, tomou conhecimento desses fatos. E a senhora com toda a razão de vir aqui, de apresentar a indignação da senhora, a tristeza, a chateação. A gente entende, eu entendo a chateação. Quero só explicar para a senhora assim, que os poderes, nós vereadores, nós não temos poder de fazer nada no sentido de executar, de resolver o problema para a senhora. Nós vereadores, como nós fomos lá e olhamos, o que a gente faz é indicação ao prefeito e pede que o executivo tome as providências cabíveis, no caso lá da questão da água, ou de cercar, ou de fazer muro, eu não sei tecnicamente o que precisa, mas essa é a força que a gente tem. Mas eu fico muito satisfeito, a senhora vir aqui, expor tudo isso, mostrar e pedir o nosso apoio, porque no que tiver ao alcance da Câmara Municipal, dos vereadores, eu tenho certeza que nós vamos fazer, vamos cobrar, mas deixando bem claro que nós não podemos nada de quebrar um meio-fio, de construir um muro, construir uma barreira. A Câmara Municipal ela não tem essa autonomia. Então, às vezes a gente fala, os vereadores não fazem nada, porque talvez não tenha esse poder de fazer, né? Mas a gente tem o poder de indicar e cobrar do prefeito que faça, e todos nós aqui não queremos que isso aconteça de novo com a senhora. Então, dentro das nossas atribuições, a senhora pode ter certeza que a gente vai, sim, buscar uma solução. Você sabe o que é o problema? A força de vontade? Se a pessoa quiser fazer, porque o meu cunhado foi lá, ele estava lá em Uberlândia. Eles ligaram para ele, ele veio, colocou um tambor lá, ó. Nós conversamos lá com coisa lá. Ele tirou um cantinho no lote do rapaz lá, ó, na casinha do rapaz, e resolveu o problema lá para mim. Então, sabe, vocês têm que, assim, querer, porque se tivesse sido lá, dado mais atenção, não tinha acontecido o que aconteceu. Eu estou transtornada de ver tanto peteco que está na minha casa. Quase tudo. E tem barro dentro da minha casa. E eu tenho muita coisa. E não está tendo lugar de colocar. E eu não sei como é que nem que eu vou fazer para dar faxina. O corpo não está querendo mais. Sabe? As forças já... Isso. Mas então... Senhor presidente. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Então, pedir desculpa também pelo que eu estou falando, mas eu acho assim, sabe, que vocês têm que olhar, porque do jeito que está lá, nós estamos arriscando a nossa vida. Porque a água, ela passou por cima das mesas. Você vê que ela subiu, uma mesa ela tem mais ou menos 1,20 m de altura. Ela passou por cima da mesa, assim, ficou parecendo rio. Pois é. E dentro da casa lá, ainda está lá. Ficou mais ou menos uns 90 centímetros dentro dos armários lá. Porque os armários ainda estão lá. Onde limpar eles ainda. Não, nós que agradecemos a senhora ter vindo aqui. Não tem que pedir desculpa, tá? Só não tem que pedir desculpa de nada. Nós é que agradecemos. E é obrigação, sim, do poder público fazer o que tiver nas suas atribuições. Muito obrigado, dona Terezinha. Só voltando ao assunto, pode? Sim, pode. Palavra, Rodrigo.
É de conhecimento aqui, primeiro, boa tarde a todo mundo, boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento os demais vereadores, que no dia 13, eu apresentei uma indicação aqui, a número 177/2023, pedindo, né, que fosse instalado um bueiro. Então, hoje chegou aqui essa resposta. Você quer ler, Luiz Ricardo, ou mesmo leio? Assunto: resposta à indicação número 177/2023, indicando que seja instalado um bueiro no cruzamento da rua Francisco de Paula com a rua São Vicente. Em resposta à indicação número 177/2023, indicando que seja instalado um bueiro no cruzamento da rua Francisco de Paula com a rua São Vicente, informa-se que logo após a tragédia ocorrida, os responsáveis técnicos dessa secretaria estiveram no local e colheram os dados necessários para a elaboração do projeto e planilhas para execução da obra de implantação de rede de drenagem pluvial, e o pedido já se encontra no setor de compras para a realização do processo licitatório de 21 de setembro de 2023, no intuito de prestar esclarecimentos da melhor forma possível e sempre à disposição para tais apresenço protestos de elevada consideração. Então, esses bueiros já estão em licitação. Creio que até o dia 24 essa licitação está acontecendo, e todo mundo aqui, dona Terezinha, aprovou uma indicação aqui que foi feita por mim, mas com a ajuda de todos os vereadores, que fosse feito aquele serviço que foi feito lá, aquele aumento do meio-fio para que a água não possa, né, passar por cima e voltar àquela situação na casa da senhora, do Zé Márcio, daquela outra família lá. Então, como o nosso presidente, o Múcio, até explicou, a gente sabe que quem faz é o executivo, e o nosso dever é correr atrás de estar ajudando a população. Então, foi isso que foi feito. Aquele serviço que foi feito lá agora é tipo um paliativo. Esse mês agora entra em licitação o bueiro ali naquele cruzamento, para que seja feito do jeito que está sendo feito, que foi feito ali na Rua da Senhora, aqueles 2 bueiros. A gente sabe da quantidade de água que desce ali e que causou esses transtornos. Mas só voltando aí da forma que o Múcio falou, é o que a gente pede, que as pessoas têm que entender, que a gente não tem o poder de fazer nada. A senhora pode ter certeza, até do conhecimento do Luiz Ricardo, eu tirei as fotos lá aquele dia que eu fui lá, conversei com a senhora, procurei o executivo e trouxe também ao conhecimento dessa casa que a gente não vira nunca as costas para a nossa população. E o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, mas é igual a gente sempre fala, dentro da legalidade. E deixa eu só perguntar uma coisa, a senhora. Pode perguntar, moço? A senhora recebeu alguma ajuda do poder público até agora? Não. Recebi, depois que o Claudinho foi lá em casa, eu peguei e recebi alguma ajuda de algumas pessoas particulares, sabe? Até aqui parece que tem 1 ou 2 que me ajudou, daqui que estava aqui dentro, mas do dever público, nada. Não, é porque aqui, esse menino aqui me ajudou, esse aqui, mas o resto, falar assim, foi lá, fez alguma coisa? Não. O Claudinho que divulgou meus problemas lá, e a Mária foi lá, me ajudou a ajeitar umas coisas também, mas eu não sei isso. Então, porque se a senhora não recebeu, a senhora tem direito a um benefício eventual de 3 meses. Só a senhora procurar ação social. Então, a senhora não recebeu ainda? Não, esse nós já fomos lá, Rodrigo. Recebeu. Só então, porque meus danos lá foi muita coisa, sabe? É muita coisa. Então, porque, como eu falei para a senhora, a prefeitura não tem como, sem fazer uma licitação, chegar e resolver o problema da pessoa. Aí, por isso que foi feito aquele meio-fio. Aquele meio-fio lá, o Zé Márcio tirou as fotos. Deixa eu te contar, aquele meio-fio foi feito depois da segunda chuva. Eu fui lá na prefeitura, pedi, antes da segunda chuva, falei, faz um preventivo lá para mim. Falei, não tinha nada do rapaz lá, ó, e colocar lá igualzinho o menino fez lá para mim. Ninguém fez. Foi
quarta-feira da semana passada. Não, tá certinho. Eu vou ter que encerrar, dona Terezinha, porque o prazo aqui já deu e tem mais gente para usar a palavra, mas assim, mais uma vez eu quero agradecer a senhora. Deixa eu só falar mais uma coisinha também. Aquele paliativo que vocês fizeram lá, aquilo ali agora ficou perigoso para as crianças que vêm da escola, porque a chuva vem muito forte. Se pegar uma chuva do jeito que vem, a enxurrada, que as crianças que vêm da escola, vocês têm que fazer aquilo ali mais rápido para desmanchar aquilo ali. Porque as crianças vêm. E os carros vêm com tudo. Até as pessoas que vão coisar lá. Porque ficou altinho para a pessoa passar. E a hora que a enxurrada vem, ela é muito forte. Igual nós lá em casa, a enxurrada faz assim, ó, e vira lama. É um perigo da gente cair. Então, vocês têm que olhar isso também. Não, certinho, nós vamos. Eu agradeço a senhora por vir, vocês, tá? Obrigado a senhora por estar fazendo presença aqui e complementando. Senhor presidente, deixa eu só dar uma palavrinha, por favor. Mayra, tão rapidinho, porque esse nosso tempo aqui já está bem... Dona Terezinha, como eu falei para a senhora, eu tive conhecimento através da indicação do vereador Rodrigo, né? E através do que a senhora tinha me relatado dentro da igreja, né? Porque eu não tinha ficado sabendo da primeira chuva. E na segunda chuva a gente estava para Belo Horizonte, então logo chegamos, foi quando eu fui lá para ver o que eu poderia auxiliar a senhora. A questão foi feita mesmo lá, Rodrigo, paliativo, mas aquele paliativo, como ela falou, não resolveu, e tentaram fazer um cano, uma escape da água de uma forma pequena, depois resolveu melhor com o maior, e aí o que eu pensei, como que eu poderia ajudá-la a não ser através da Câmara, na delegacia para pegar um BO, fui na promotoria, a gente deixou lá o conhecimento da promotora, né, dona Terezinha, que ela não se encontrava, nós fomos na ação social para saber sobre esse benefício eventual, então assim, o que a gente queria pedir, principalmente vocês que são da base, né, do governo hoje, ali é muito importante que se faça, talvez não um bueiro, Rodrigo, uma grelha, de fora a fora naquela rua, porque o volume de água é muito alto. E aí, quando ela foi na prefeitura, eles falaram que vai demorar, em média, de 4 a 6 meses, através da licitação, para isso ficar pronto. E a gente sabe que agora que vão começar os períodos chuvosos. Então, agora que vem um problema maior. Então, é pedir agilidade nesse processo, para que seja feito o mais rápido possível, para que ela não fique em situação de risco, né? Tanto ela quanto os demais vizinhos dela. Isso aqui que era o nosso pedido, realmente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Pessoal, a gente até quebrou aqui, porque não existe esses debates no uso da tribuna, mas quando, diante de um problema, de ser um problema sério, hoje eu permiti que fosse quebrado o protocolo, mas esses debates a gente tem que se resumir neles. Então agora passa a palavra ao vereador Luiz Ricardo por 10 minutos. Novamente, boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão aqui no plenário, todos que nos assistem pela rede social. Dona Terezinha, eu quero ser solidário ao problema da senhora. No dia 25, a última reunião nós tivemos aqui, eu informalmente pedi aos vereadores da base do prefeito, que tem mais acesso às secretarias, que tomasse providência relativo a um paliativo, que fosse julgar uma terra lá no lote em cima da Dom Aparecida, que fosse fazer a muretinha, mas nada foi feito enquanto não veio a segunda chuva, que foi pior do que a primeira. Então, não foi falta de pedir de uma forma informal, de uma forma não impondo nada, mas sim visando sanar o problema da senhora de uma forma humana. Olhar a situação que a senhora passou lá, a dificuldade, o susto que a senhora levou, Dom Aparecida. Eu não sei o nome do morador da casa do meio lá, mas eu tive na casa da Dom Aparecida logo após a primeira chuva. Fui porque eu tenho uma amizade com a família da Dom Aparecida de longa data. Fui lá prestar solidariedade com ela e naquele ocasião ela me contou da situação da senhora, que era muito mais complexa do que a dela. Então, acho que
faltou competência do executivo em ajudar o cidadão que estava precisando de uma emergência. Não era um negócio para resolver daqui 2, 3 dias, uma semana, não. Era imediato. O secretário de obras tinha que ter ido lá, né? Eu acho que a prefeitura tinha que ter se mobilizado para entender a situação, porque era previsível que qualquer outra chuva, aquela situação voltaria a acontecer. De uma forma involuntária também, eu pedi ao Claudinho que levasse uma ajuda para a senhora. Falei, Claudinho, não quero que fale meu nome para nada. Falou, mas tem que falar. Falei, então você fala o nome da minha empresa, que eu não estou fazendo isso de forma a aparecer. Não precisa de eu ir lá tirar foto, fazer vídeo, nem nada. Eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance e dar uma ajuda à dona Terezinha nessa situação. Então, eu acho, dona Terezinha, o Juninho aqui como advogado, o município tem sua responsabilidade no fato e deve ser acionado para que a senhora seja indenizada dos prejuízos. Porque uma vez que o Executivo, a Secretaria de Obras, aprovou aquele loteamento do São Antônio Francisquini, era previsível que aqui a região central sofreria situações que poderiam levar a acidentes, a tragédias nesse sentido. Então, não foi pensado nisso. Eu já ressaltei aqui a questão a quanto esses projetos têm sido aprovados de forma aleatória, sem fazer cálculos ou avaliações de risco, né? E veio a causar uma tragédia lá em 3 residências. Então, fica aqui minha solidariedade, dona Terezinha. Eu vou providenciar, quem quiser assinar, um requerimento, uma moção de repúdio, pela falta de atitude do Executivo para o problema. Porque eu pedi que a base do governo fizesse uma solicitação secretária no dia 25/9 e no dia 27 veio acontecer novamente. Então, no dia 26, podia ter ido lá com os 3 caminhões de terra e feito uma contenção no meio daquele lote da esquina ali, jogando a água para a rua, talvez teria sanado parte do problema. Tá? Então, eu me coloco à disposição daquilo que tiver meu alcance. Senhoras e senhores, eu quero aproveitar hoje o uso da tribuna para ressaltar algumas outras situações que vêm me trazendo preocupação e sinto que, através do meu trabalho sério e incisivo que eu realizo aqui nessa Câmara Municipal, a gente vem conseguindo alguns resultados, motivando o Executivo tomar ativas para sanar alguns problemas, como, por exemplo, a questão do piso salarial da enfermagem. Primeiramente, eu quero falar de 2 ofícios, um ofício e um requerimento. No dia 6/9, eu fiz um requerimento solicitando uma série de informações à Secretaria de Saúde relativo ao piso salarial da enfermagem. E a gente já vem debatendo isso aqui, eu venho cobrando a necessidade garantida através de lei federal dos enfermeiros, técnicos de enfermagens e afins receber o piso salarial de sua categoria. E nesse ofício que eu realizei no dia 6/9 e posteriormente no dia 25 de dezembro, na nossa última reunião, após o ofício não ser respondido, eu formei ele em requerimento, onde o Executivo tem até 30 dias para responder esse requerimento. Então, até o dia 25/9, o município é obrigado a responder esse requerimento, uma vez que pode ser um fato de irresponsabilidade administrativa. Mas, de mesma forma, o ofício que foi realizado no dia 6/9, ele já venceu o prazo no dia 26/9. E não foi respondido, que é as seguintes situações. E é importante isso aqui, porque hoje a gente vai estar votando um projeto relacionado a isso. Eu pedi a relação de quantos e quais técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem que estão cadastrados no CNES,
Quais os valores recebidos da União para o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem? E suas respectivas datas. Com qual base legal, fundamentação, foram pagos os pisos salariais desses profissionais nos meses de maio, junho e julho? Requeri informação em relação ao motivo do piso salarial ter sido pago em sua integridade nos meses de maio, junho e julho, e agora no mês de agosto não ter sido realizado o pagamento total dos vencimentos, piso salarial dos técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Então, em busca dessas informações, que já poderiam ter sido respondidas, a gente fica meio embaralhado nas ideias, porque foi tanta confusão que o executivo rumou com essa categoria, que já não está dando para entender muita coisa, né? Porque o município pagou com recurso próprio, irregularmente, os meses maio, junho e julho, sem lei municipal autorizativa, sem previsão orçamentária. Setembro e outubro cortou o benefício, sem lei autorizativa também para cortar o benefício. E outra coisa, dentro da Constituição tem o princípio da irredutibilidade. Uma vez que você dá um aumento para o seu colaborador, você não pode reduzir aquele salário sem uma questão legal, sem uma legislação. A irredutibilidade salarial dos servidores públicos é um dos direitos mais relevantes dos trabalhadores da administração pública. Tal direito está assegurado de forma explícita na Constituição Federal de 1988, a qual preconiza que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Com tal prerrogativa, data e classe, mudanças de lei ou até mesmo reformas constitucionais que prejudiquem a remuneração da categoria passaram a ser ilegais. Mais do que isso, esse tipo de alteração para menos no valor dos recebíveis de funcionários públicos é considerado inconstitucional. Inclusive, tem uma decisão da Suprema Corte, do STF, que, em resumo, a proibição de reduzir os salários dos servidores públicos é uma regra assegurada na Constituição e visa uma série de objetivos para além da proteção da remuneração funcional. Então, assim, fico sem entender. Outro fato interessante, que eu tenho acompanhado esse caso de perto, que no dia 28/9, às 14 horas, inclusive eu reunido com a doutora Alvina e doutor Guilherme, eu pedi que protocolasse um projeto que institui o piso salarial municipal de enfermeiros, né, autorizativo, dos técnicos de enfermagem e de auxiliar de enfermagem. E por incrível que pareça, que é lógico o executivo acompanha, que está movimentando o SAI da Câmara, né? Eles têm a preocupação deles, né? O que nós estamos fazendo. Ele protocolou no dia 29, um dia depois, o projeto que nós vamos apreciar aqui hoje. Então, quando eu digo que quando o trabalho é sério, dedicado, talvez eles provoca gerar frutos e resultados, né, que às vezes a gente não está esperando. Então, diante disso, existe muitas explicações por que esse ofício não foi respondido, né? Tem questões importantíssimas aqui, até para a gente voltar a esse projeto de hoje. Então, eu estou no aguardo dessas respostas e irei pedir vista desse projeto no momento cabível aqui na reunião. Outra situação que está complicada, e serei mais breve, presidente, para não estourar meu tempo, é as garantias de insalubridade de algumas categorias dos servidores públicos, que nos últimos dias foi cortado as garantias de insalubridade da fisioterapia, dos auxiliares de serviços gerais dos CAPS-ADs e das técnicas de enfermagem. E não sei qual a explicação que levou ao executivo fazer esse corte deste benefício, né, que essas categorias recebem por causa da insalubridade.
têm o direito em receber a insalubridade conforme o laudo da consultoria da própria Advice, que realizou as perícias, consta que essas categorias têm direito a essa insalubridade. De acordo com a legislação trabalhista, os trabalhadores sujeitos a essas condições possuem o direito a um adicional no salário, como uma compensação pela exposição como insalubridade, por exemplo. Neste caso, os profissionais de saúde que exercem funções hospitalares, o fato insalubre ocorre durante a exposição de doenças infecto-contagiosas. Então, fica a minha estranheza aqui relativa a essa situação. Mudando de assunto também, mas dentro da área de saúde, a Secretaria da Saúde perdeu a oportunidade do credenciamento de dentistas para as unidades básicas de saúde do Santa Cruz 1 e Santa Cruz 2, deixando essas unidades de saúde desprovidas de dentista. Uma das regiões mais carentes da cidade, que mais precisa do atendimento, tanto hospitalar quanto dentário, não foi credenciado, segundo algumas pessoas, por causa de falta de compressor, alguns equipamentos, e também a morosidade ou do servidor responsável em não fazer esse credenciamento. Então, essas unidades, Santa Cruz 1 e Santa Cruz 2, estão prejudicadas no atendimento dentário. Até onde eu sei, não tem dentista para trabalhar nessas unidades básicas de saúde. Então, fica a minha indignação com tantos fatos tristes que deixa aquela população mais desprovida de recursos financeiros sem o suporte da saúde pública municipal. Então, assim, é muito complicada essa situação e a gente precisa, como vereador, ficar atento nisso, porque a nossa obrigação aqui é legislar e fiscalizar, né? E não tem condição disso. Outra coisa que eu estou muito preocupado, e para finalizar, estou encerrando, aqui. É a questão do Natal iluminado. Chegou até a minha pessoa, o executivo irá gastar R$900 mil para fazer o Natal iluminado, uma vez que eu acho que o valor é desproporcional ao retorno à população. Então, outra informação que nós precisamos levantar, que eu vou buscar ela, e que isso poderia, 2/3 desse valor, se fosse distribuído a cesta básica para as pessoas carentes do município, seria muito mais plausível, né, do que esse gasto abusivo com festas e essas situações. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Luiz. Dando continuidade aqui à nossa reunião. A partir deste momento, passaremos à segunda parte da ordem do dia. Na segunda parte, discussão e votação das matérias legislativas. Solicito o secretário que faça chamada para a ordem do dia. Edivaldo Pereira da Silva. Presente. Igor Jordano Ribeiro Silva. Presente. João Vaz de Oliveira. Presente. Júlio César Moraes Contígio. Ele está em ausência justificada, uma vez que ele se encontra no evento em Uberaba. Laura Luiza Oliveira Melo Vacaro. Presente. Luiz Ricardo de Oliveira Dias. Presente. Mayra Betânia Braz de Queiroz. Presente. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete Araújo. Presente. Valdinei Cunha Mendes. Presente. Solicito o secretário que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Projetos de lei. Projeto de lei ordinária número 98/2023, de autoria da vereadora Mayra Queiroz, que denomina Rogério Costa Teixeira, a Rua 8, loteamento Alto da Vila, neste município de Carmo Paranaíba, e dá outras providências, para apreciação em primeiro turno de votação, segundo turno de votação e redação final.
Projeto de Lei Ordinária número 101 de 2023, de autoria do vereador Igor, que dispõe sobre a criação da Brigada Municipal de Carmo, Paranaíba, e dá outras providências, para apreciação em turno único de votação e redação final. Projeto de Lei Ordinária número 117, 2023, de autoria da vereadora Mayra, que autoriza ao Poder Executivo criar o Centro de Referência à Mulher no âmbito do município de Carmo, Paranaíba, e dá outras providências, para apreciação turno de votação, segundo turno e redação final. Projeto de Lei Ordinária número 121, 2023, de autoria do vereador Enivaldo, que institui a política municipal de conscientização e orientação sobre o lúpus. Municipal de conscientização sobre o lúpus no município de Carmo, Paranaíba. E dá outras providências para apreciação em primeiro e segundo turno de votação e redação final. Projeto de Lei Ordinária número 130, 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regulamentação da assistência financeira complementar repassada pela União Federal, visando dar cumprimento ao dispositivo da Lei Federal 14.434, de 4 de agosto de 2022, para apreciação em primeiro turno de votação, segundo turno e redação final. Projeto de Lei Ordinária número 118, 2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a autorização de doação de um terreno para a construção da sede do Instituto de Servidores Públicos Municipais de Carmo, Paranaíba, IPSEM, para apreciação em segundo turno de votação e redação final. Indicações. Indicação número 193, de autoria do vereador Igor Jordano, que indica que seja realizada manutenção e limpeza da rua Professor Marta de Matos, na altura da residência 1020, no bairro Santa Cruz, nesse município, para apreciação em turno 1 de votação. Indicação 194, 2023, de autoria do vereador Igor Jordano, que indica que seja realizada a limpeza do lote localizado na rua Eutelvina Angélica, altura da residência número 223, bairro Bela Vista, e ainda seja instalada uma placa de proibido descarte de lixo no local, para apreciação em turno 1 de votação. Indicação 195, 2023, de autoria do vereador João Vaz, Laura, Rodrigo, Rubens Valdinei, que indica que seja realizada a aquisição de kits esportivos para todas as escolas municipais de Carmo do Paranaíba, para apreciação em turno 1 de votação. Indicação 196, de autoria dos vereadores Rodrigo Rubens Valdinei, que indica que seja realizada a instalação de ventiladores nas salas de aulas das escolas municipais do nosso município, para apreciação em turno 1 de votação. Indicação 97, 2023, de autoria do vereador João Vaz, Laura, Rodrigo Rubens Valdinei, que indica que seja proporcionado uma biblioteca inclusiva em todas as unidades dos CMEIs de nosso município, para apreciação em turno 1 de votação. Indicação 98, 2023, de autoria do vereador Igor Jordano, que indica que seja realizado recolhimento e limpeza da esquina no cruzamento da rua Iraci Eliseu, altura da residência número 75 com a Avenida Paranaíba, e ainda seja instalada uma caçamba de lixo. Somente, presidente. Obrigado, Luiz. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação da pauta apresentada. Plenário concorda? Sim, senhor presidente. Plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei número 98 de 2023. Coloque em apreciação, em primeiro turno de votação, o projeto de lei 98 de 2023, de autoria da vereadora Mayra, que denomina de Rogério Costa Teixeira a Rua 8 do loteamento Alta Vila, neste município de Carmo do Paranaíba, e dá outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Enivaldo, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em primeiro turno. Parecer favorável. 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 O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 98 em primeira discussão. Algum vereador querer falar? Senhor presidente. O Vaz. Então, vereadora Mayra. Senhor presidente, nobres colegas, prezados familiares do nosso querido Rogério,
público que nos assiste, né? Rogério Costa Teixeira, nosso querido e inesquecível Rogerinho, né? É com grande alegria que eu trago esse projeto a esta casa hoje. Eu teria N motivos, como colega do Rogerinho, como admiradora do Rogerinho e amiga também, para impetrar esse projeto hoje nessa casa. Mas ele foi muito além disso. Rogério foi um jovem à frente do tempo dele, um jovem empreendedor, um jovem dinâmico, que nos ensinou muito, nos deixou muitas referências, referências de trabalho, de honradez, de homem de bem. Né? Um homem que viveu para servir a sua comunidade, um exílio de família, né? Chefe de família, um grande filho, né, dona Zélia? Inquestionável, Rogerinho. E como colega também, inesquecível para todos nós. Eu não poderia deixar passar em branco esta homenagem, porque o espírito dele de galhardia, do bem coletivo, do bem servir, de fazer por essa cidade, ele superava todas as nossas lembranças. Por onde a gente passa, a gente percebe a marca do Rogerinho, seja no Bela Vista por quase 15 anos, seja no Ponte de Terra também por tantos anos, né, à frente daquele clube. E sempre que a gente tem conhecimento de que ele esteve em algum lugar, a gente percebe que tem algo diferenciado, que ali ficou plantado, essas marcas que ficaram plantadas, realmente as sementes que frutificam através do grande legado que ele deixou, através do Kaique, do Mateus, né, da Cristiane, dos filhos em sequência ao legado do pai. E no coração da senhora, né, que jamais será esquecido, e do restante de toda a família. Então é com grande alegria que eu trago esse projeto, pedindo a colaboração de todos os nossos colegas para que seja aprovado. E como eu disse, o espírito dele de entusiasmo, de engajamento pelas causas sociais, pelo progresso do Carmo e pelo bem comum jamais poderia ser esquecido. Então essa é uma forma da gente deixar eternizado na história de Carmo do Paranaíba a memória. E toda a lembrança de uma linda trajetória que foi escrita pelo nosso saudoso e eterno Rogerinho. Que Deus o abençoe de onde ele estiver. Tenho certeza que ele está recebendo essa homenagem com coração em festa. E nós, aqui, enquanto carmenses, cidadãos carmenses, só temos a agradecer a ele e a toda a família de vocês por nossa cidade. Muito obrigada. Que Deus os abençoe sempre. Obrigado, vereadora Mayra. Passa a palavra ao vereador João Vaz. Dona Zélia, em nome da senhora e dessa Casa Legislativa aqui também, gostaria de trazer nossa solidariedade à senhora e toda a família e fazer também um agradecimento, né? O Rogerinho, tão jovem, tão novo, jovem, visionário, empreendedor, com a missão de servir no esporte, no Ponte Terra, né? Gerando emprego e renda aqui para a nossa cidade. E, apesar de Deus ter chamado ele tão novo, né, com a Covid, mas também Deus chama seus anjos. E o Rogerinho foi um anjo tão novo que Deus chamou para ajudar lá em cima, esperando todos nós. Então, gostaria de parabenizar vocês pelo tanto tempo que ele ficou aqui nessa terra, mas eu chamo de missão de servir. O quanto ele foi importante, qual grande legado ele deixou para a nossa sociedade. Então, acredito, e vocês têm um grande prazer de ter tido, né, um filho, um esposo, um pai, como o Rogério. Então, parabéns a todos vocês, que Deus continue abençoando e fortalecendo vocês a cada dia. E obrigado por ele ter existido e deixado e cumprir essa missão aqui na Terra. Que Deus, né, chama realmente as pessoas, a gente não sabe o dia. Cada um dia que nasce, o Senhor já sabe o dia que ele voltará. E vocês perderam um grande homem, um grande jovem, mas fez muito aqui para a nossa Carmo Paranaíba, nossos jovens, e foi uma missão de servir, deixou um grande legado, um grande exemplo. Então, que Deus conforte todos vocês, como já está sentado à direita de Deus Pai. Obrigado. Senhor presidente. Obrigado, vereador Vaz. Passa a palavra ao Dinei.
Boa noite, senhor presidente. Aqui eu cumprimento todos os companheiros. Boa noite, Zélia. Aqui eu cumprimento todos os homens plenários, família do Rogerinho. Mayra, te dá os parabéns pela iniciativa. É um prazer votar nesse projeto com você, como os outros colegas também acredito que seja, porque falar do Rogerinho é muito fácil. É uma pessoa que foi muito meiga, muito disposta a tudo, né? Nas coisas que a gente precisava com ele. Eu, que era um grande amigo do Rogerinho, passei muitas noites com ele jogando doirada, que não soltava o jogo, tinha que amanhecer lá com ele. Então, o Rogerinho deixou muitas marcas boas, marca para os filhos dele, para a mãe dele, como o novo colega Vaz acabou de falar agora. Nós todos estamos aqui emprestados. Tem o dia de nascer, o dia de voltar, só que mas Deus precisou dele. E vamos agora rezar para ele que tudo aconteça bem lá com ele e com os familiares deles. Obrigado, Dinei. Mais algum vereador? Laura? Presidente. Vereador Luiz. Dona Zélia, para mim é uma grande honra poder participar desse momento aqui. Cristiane, Kaique, que está aqui presente. Com certeza o Matheus está lá em Uberlândia, em pensamento conosco aqui também. Porque o Rogério foi um amigo meu de infância. Eu conheci o Rogério, eu era criança ainda. E tivemos vários momentos de convivência, tanto nessa infância, na adolescência, né? E posteriormente dentro da diretoria do Pão de Terra, a qual o Rogério era presidente e eu cheguei a ser o segundo diretor social naquele período. E o Rogério sempre demonstrou um grande poder de liderança, de convencimento, né? De aglutinar as pessoas em torno dele, em prol de algum projeto, de alguma ideia. Então, é com muito orgulho que estou aqui hoje com essa oportunidade de poder eternizar o nome do Rogério, do Rogerinho, em uma rua de Carmo do Paranaíba. Parabenizar a vereadora Mayra também pela atitude e que o Rogério nunca seja esquecido por vários motivos, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Luiz. Passa a palavra à vereadora Laura. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Dona Zélia, Cristiane, Kaique. Foi um tempo tão difícil, aquele tempo da pandemia, que a gente perdeu tantas pessoas queridas aqui do Carmo, que quando eu lembro, assim, eu revivo a situação. E o Rogério, com certeza, foi a mesma intensidade, assim como outros amigos. Eu não tive muita convivência com o Rogério, mas conheci muito bem o trabalho dele dentro do esporte, principalmente lá dentro do clube, lá do Pão de Terra Tênis Clube. Então, assim, poder estar participando dessa votação, saber que o nome dele vai ficar eternizado numa rua, né? Essas ruas aqui do Carmo, que esses nomes com certeza memoráveis, com certeza é de grande valor e é merecedor. Então, a gente está aqui sempre, como se diz, é difícil essa saudade quando bate, superar isso aí. A gente pede a Deus que nos abençoe a viver dia após dia, quando a gente tem uma perda, né, de um filho, de um pai, de um esposo. Mas, infelizmente, a única certeza que a gente tem na vida é isso. E saber, então, que a gente pode contribuir, que o nome dele vai ficar ali eternizado, que essa placa vai estar ali, a gente vai... E vai lembrar aí da boa pessoa que ele foi, do quanto ele contribuiu aí, né, pelo bem-estar, pelo próximo na nossa cidade. Obrigado. Presidente. Obrigado, vereador Enivaldo. Boa noite, presidente, no qual cumprimento os nobres colegas, público presente, quem nos assiste na rede social, Dona Zélia, né, Cristiano, os filhos, toda a família. É difícil falar, né, voltar à memória de uma perca de uma grande pessoa que foi o Rogerinho, né? O ser humano ele não nasceu para aceitar, né, essa perca, né? Mas quem é nós para questionar as vontades de Deus, né? Então, diante de tudo aquilo que o Rogerinho foi para vocês, para a família, para a sociedade, né, deixar aqui o nosso agradecimento, né? Parabenizar a Mayra também por esse projeto, né? Deixar eternizado o nome do Rogerinho nas ruas de Carmo do Paranaíba. Uma pessoa que
aqui e fez muito para a sociedade, né? Então, que Deus conforte vocês ainda, porque eu sei que sempre vocês estão lembrando, né, a presença dele, sempre lembra, não é fácil, né, mas a gente tem certeza que um dia a gente vai se encontrar, né? Então fica aí meu abraço fraterno aí para a família. Obrigado, Enivaldo. Vereador Rodrigo. Boa noite, senhor presidente, no qual cumprimento os demais vereadores. Boa noite a dona Zélia, Cristiano, Kaique. Eu tive a oportunidade, né, de morar nas populares, na época Rogerinho, a dona Zélia, o Toninho, a Rejane, né? Então a gente se conhece Deus de muito novo e a gente sempre sabe, né, que a condução que a senhora teve com os filhos, com a filha, sempre é de admirar muito, porque igual a gente fala, o pai ensina os passos aos filhos, né? Então, é igual a gente fala, até vou lá nas palavras que a Laura falou, né? Essa pandemia nos deu, né, uma lição, né? E continua dando, porque a gente ainda vê muitos casos que depois que essa pandemia deu uma acalmada, parece que o povo ainda não caiu na real. Mas a gente sabe, né, da importância do Rogério e de tantos outros amigos também que a gente perdeu, principalmente no esporte, igual tem o Celinho também. E a gente sabe que tudo que a gente falar aqui nunca vai confortar o coração da senhora, dos filhos, da esposa, dos irmãos e de toda a família, mas que a senhora saia daqui hoje com respeito dessa casa aqui, dos 11 vereadores que se sentem orgulhosos em votar esse projeto aí e tá dando, né, o nome nessa rua aí do Rogério, que vai ficar eternizado aí, e dar também os parabéns à Mayra aí pelo projeto. Obrigado, Rodrigo. Vereador Igor. Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos que estão assistindo, boa noite a dona Cristiano, seu filho Kaique. Primeiramente, eu dou os parabéns à Mayra pelo projeto, que vai ser uma honra estar votando esse projeto aqui, que eu conheci o Rogerinho no meio do esporte, ali no Bela Vista, e que deixou um legado, não só no esporte, mas em todo o Carmo Paranaíba, como um empresário e também diretor do presidente Ponte Serra por vários anos. Parabéns, que Deus abençoe vocês, viu? Que conforte vocês, que seu filho e marido, esposo, pai, foi um grande homem aqui em Carmo Paranaíba. Obrigado, Igor. Mais algum vereador? Então, para finalizar aqui, quero deixar minhas palavras também, parabenizar a vereadora Mayra pela iniciativa e dizer também que o Rogério foi um grande amigo, né? Conheci, como o Luiz disse, tinha esse poder de aglutinar as pessoas. Várias vezes a gente de terra para fazer os pratos exóticos que eu gosto de cozinhar, e eles gostavam sempre de reunir as pessoas para a gente fazer isso aí uma vez por ano. Foi muitos momentos bacanas que a gente passou ali. E um momento marcante que o Rogerinho deixou comigo foi que, bem no meio da pandemia, ele estava muito preocupado com os empresários, com o trabalho, e um dia eu fui com ele me chamou, e eu estava ajudando o pessoal da CDL, a questão dos empresários, de não fechar tudo, como é que fazia. Um dia ele chegou para mim e falou: Múcio, nós queremos trabalhar, nós precisamos trabalhar, claro, com todas as medidas, com distanciamento, com tudo que for necessário. A gente quer ter a cautela, mas a gente precisa sobreviver. E ele muito preocupado, não só com ele, mas com todos os comerciantes do Carmo, a gente via. E eu fui com ele um dia na Secretaria de Saúde, a gente teve uma reunião com a Thalita, conversamos muito. E eu acho que um mês depois eu fiquei sabendo que ele estava internado. E pouco tempo depois ele partiu. Então, assim, isso me marcou muito. E é um grande amigo, uma grande perda para o Carmo Paranaíba. E esse momento aqui é o momento da gente prestar essa homenagem. Fico feliz de eu poder estar aqui nessa Casa Legislativa e participando desse momento tão importante. Então, essas são as palavras que eu teria que eu quero deixar aqui registradas, e nós vamos passar para a votação do projeto. E antes de passar para a votação, deixa aberta a palavra. Se algum membro da família, alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão que a gente leva o microfone.
vem aqui na frente, porque está sendo gravado, fica melhor. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os demais vereadores. Boa noite, Mayra, que foi a autora do projeto. O Rogério, como todos vocês falaram, não é aquela pessoa que morreu e depois que morreu ficou boa. Todos nós sabemos isso. Rogério foi um filho que nunca eu tive um problema, nem na escola, nem na sociedade, nem onde ele trabalhou, em lugar algum. Eu tinha muito orgulho, que toda mãe tem, né? Muito orgulho dos filhos. E a Mayra o conheceu desde pequeno, a Laura também conheceu jovem, né? Então vocês tiveram a oportunidade de viver com ele, de conviver com ele. Essa homenagem a ele, Mayra, eu agradeço muito, está sendo eternizada a todos os carmenses, né? Por onde passarem e verem, saberão quem foi o Rogério. O Rogério não fazia nada para aparecer, né, moço? Vamos fazer isso, mas ele não contava, não se esbaldava, fazia e acontecia. Tinha que dar certo. As coisas que eu planejava tinha que dar certo. Não era mais ou menos, tinha que dar certo. E ele deixou mesmo essa marca Rogerinho, por onde ele passou desde pequeno. Desde pequeno. Para mim, o consolo da morte do Rogério foi tudo que está acontecendo aqui agora, né? Tudo que aconteceu com a morte dele, com o momento que ele viveu internado, toda a solidariedade do mundo, todos os amigos, e a única coisa que conforta a gente é isso. Não tem como você falar, mudar uma situação. Ela apagou lembrança. Não existe. Filho, até eu recebi uma mensagem, já ouvi várias vezes, até padres falando. O filho que perde a mãe é órfão de mãe. O filho que perde o pai é órfão de pai. O marido que perde a esposa é viúvo. A esposa que perde o marido é viúva. E a mãe? Não tem nome. É tamanha a dor de perder um filho que até para a gente mesmo, para mim mesmo, é inexplicável. Não dá para explicar o que você sente, principalmente como foi do caso do Rogério, que estava todo mundo com expectativas que ele recuperasse, né? Ele não evoluiu para um determinado quadro que a gente achava que aquilo podia acontecer a qualquer hora. Então, de qualquer forma, foi um choque muito grande. E eu até converso, não sei com quem eu estava conversando hoje, eu falei, até hoje, eu fico tentando lembrar o momento, o que aconteceu quando eu recebi a notícia. Eu imagino que a Rejane, mas o Paulinho, porque eu soube que lá, quando o Paulinho recebeu o telefonema, foi o berreiro, os sobrinhos, que ele tinha todo o cuidado do mundo. Ele não só cuidava dos sobrinhos, ele cuidava de todo mundo, né? Ele sempre preocupava com tudo. Aí a Rejane foi lá para casa, teve que acalmar o Daniel, que estava aqui, e para depois me chamar. Eu fiquei muito tempo, mais de ano, pouco tempo, eu conversei com a Rejane, ela me contou algumas coisas. Então, o choque que uma mãe leva quando morre um filho, não tem explicação. Eu não sei. Aos poucos, eu vou lembrando, e ela, que passou por isso,
de ter que me contar, imagina como é difícil, né, para ela que é irmã. Graças a Deus, meus 3 filhos eram muito unidos. Rogério, Daniel e Rejane. Graças a Deus. Bom pai, preocupado com todos. Vou contar só um pedacinho dessa história aí dos empresários, concluir. Eu cheguei lá na casa dele, ele falou assim, mãe, eu fiz uma coisa proibida. Não vou contar para ninguém, não. É proibido o que eu fiz. Não vou contar para a senhora o que eu fiz. Não tinha falado nem para você, né, Cristiano? Mãe, eu criei um grupo de WhatsApp com CPF de uma pessoa totalmente desconhecida, idosa, porque não, isso era o que ele estava fazendo proibido, né? E porque ele era empresário com um nome e um apelido, para mobilizar os empresários da cidade, para pediram o prefeito para abrir o Hospital Santa Cruz, que estava com o mato entrando debaixo das portas, e o povo daqui, vaga na UPA, não tinha vaga na Santa Casa, e lá 22 quartos, se não me engano, foram abertos para a Covid. Então, ele preocupava com tudo, com a cidade, ele queria o bem da cidade. Ele não era aquele cidadão alienado. Sempre foi antenado, muito antenado. Então, essa homenagem é muito grande, de muito grande valor, de muita valia para uma mãe, de muito orgulho. Agradeço muito a todos vocês, especialmente a Mayra. A Mayra foi coleguinha, ela começou lá, né, desde pequenininha. Então, não tem mais palavras, só agradecer. E esse é mais um conforto. Toda mensagem, toda palavra que eu recebo do Rogério é para conforto. O Rogerinho ficou eternizado e ficará para sempre. Tá, obrigado pelas palavras, Rogério. Coloco o projeto de lei número 98 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 98 aprovado por 9 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Em primeiro turno, informa, senhores vereadores, que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação do segundo turno nesta reunião. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei ordinária número 98. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloco em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei 98 de 2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz e Igor Enivaldo, apresente seu parecer, mediante a leitura pelo relator Igor, para apreciação em segundo turno. Parecer favorável, senhor presidente. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 98 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei 98 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 98 de 2023 aprovado por 9 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Em segundo turno, informo que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação da redação final nesta reunião. Consulta o plenário para passarmos a apreciação da redação final do projeto 98 de 2023 nesta reunião. O plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloco a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei ordinária número 98 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto
pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Fica dispensada a leitura. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Luiz Ricardo e Enivaldo, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em redação final. Favorável, presidente. Favorável. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloca a redação final em discussão única. Coloca a redação final em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declara a proposição originária do projeto de lei ordinária número 98 de 2023 aprovada por 9 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Em turno único. Informo os senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Consulta o plenário para passarmos à apreciação e votação do projeto de lei número 101 de 2020. Tá, suspenda a reunião por 5 minutos para registro gráfico. Às
Pessoal, voltando aqui, retomando a reunião ordinária às 18h39. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei número 101 de 2023. Plenário concorda? Coloquem a primeiro turno de votação o projeto de lei 101 de 2023 de autoria do vereador Igor, que dispõe sobre a criação da Brigada Municipal de Carmo Paranaíba e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável. Favorável. Favorável, senhor presidente. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei número 101 de 2023 em primeira discussão. Senhor presidente. Vereador Igor. Eu queria pedir ao secretário para ler a justificativa do projeto. Por favor. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 101 de 2023. A presente proposição vista principalmente resguardar vidas. Vale ressaltar que a diferença entre brigadas e corpo de bombeiros está no fato de que os brigadistas têm que lidar com condições de perigo limitados ao existentes dentro de uma determinada atividade. Embora esses perigos específicos e locais possam representar os mesmos riscos aos membros da brigada, e de se destacar que os brigadistas normalmente não se envolvem com perigos e emergências fora dos limites de sua competência para o qual foram treinados. A brigada tem a vantagem de conhecimento mais completo dos locais onde atua. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, CONDEC, instituído em nosso município pela Lei Municipal 1906, é um órgão responsável pela execução, coordenação e mobilização de todas as ações de defesa civil no município. E de grande importância, porque no município que os desastres acontecem, e a ajuda externa normalmente demora a chegar. Nunca é demais destacar que tudo seguirá orientações do Corpo Bombeiro de Minas Gerais através de convênio a ser celebrado, tendo funcionabilidade da brigada regida por decreto municipal e demais normas a serem expedidas seguindo os dizeres do convênio a ser celebrado. Em resumo, a criação de uma brigada municipal é uma medida proativa e responsável para proteger a comunidade local, garantir a resposta rápida a emergências e fortalecer a resiliência em fato de possíveis desastres. Ao investir na preparação, os municípios podem evitar danos substanciais e proteger a vida do patrimônio do cidadão. Cordialmente, Igor Ribeiro Silva. Somente, presidente. Obrigado, Luiz. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então, coloco o projeto de lei 101 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 101 de 2023 aprovado por 9 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração do parecer para apreciação e votação em segundo turno nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei 101 de 2023. Plenário. Com a concordância do plenário, coloque em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei 101 de 2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Luiz Ricardo e Anivaldo, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo ou seu substituto, no caso, Luiz Ricardo, para apreciação em segundo turno. Favorável. Favorável. João Vaz, falou? Favorável. Obrigado.
O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limita-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei ordinária 101 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei ordinária 101 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei ordinária 101 de 2023 aprovado por 9 votos, nenhum contrário, nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação da redação final nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos à apreciação da redação final do projeto de lei ordinária 101 de 2023 nesta reunião. O plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloco a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei 101 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Fica dispensada a leitura. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em redação final. Favorável. 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 O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se a redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a redação... Presidente, eu queria só fazer uma colocação. Tá, só coloca a redação final em discussão única. Então, você quer aqui, pode fazer. Palavra com o Luiz. Não, se atentar às seguintes situações que vêm ocorrendo aqui com projetos de lei. Amanhã nós vamos analisar 2 vetos, 2 de projetos meus e um de um projeto meu e do Igor. E a gente tem percebido que está existindo um tratamento diferenciado executivo com alguns projetos Isso que é sobre a redação final desse projeto aqui. Pois eu estou falando do projeto em si, da redação final. Certo. Algum tratamento diferenciado relativo a alguns projetos. Eu entendo que esse projeto é totalmente legal e de fundamental importância para o município. E espero que o prefeito não vete ele também. Apesar de ter vetado os meus, eu espero que o do Igão passe. Apesar de estar dentro 2 pesos, 2 medidas. Uma vez que ele não é autorizativo, né? Ele cria. E quando cria despesa. Eu não vejo que é irregular, eu acho que a nossa lei orgânica está defasada nesse quesito aí, né? Ela não corresponde ao entendimento do STF, de outras situações hoje vistas, mas fica aqui o meu lembrete, que o prefeito tem tido 2 pesos, 2 medidas relativos a esse tipo de projeto. Eu espero que ele não vete, Igão, e mesmo que vete, conte com o meu voto para derrubar o veto, né? Mas que ele está utilizando um regimento interno defasado para vetar os meus projetos que não criam 0 de despesa para o município. Isso aí eu vou trazer a público para toda a população carmense. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Coloca a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declara a redação final da proposição originária do projeto de lei ordinária número 101 de 2023, aprovada por 9 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ao veto nos prazos da lei orgânica e do regimento interno. Consulto o plenário para passarmos à apreciação e votação do projeto de lei 117 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 117 de autoria da vereadora Mayra, que autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de Referência Mulher no âmbito do município de Carmo Paranaíba e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação... Quero pedir vista desse projeto com o parecer jurídico do Dr. Guilherme. Vista concedida ao vereador Dinei.
Senhor presidente, só fazer um esclarecimento. Esse projeto, porque todos os meus projetos aqui são tirados de vista também, já não é nem novidade, né? Eu fico rindo para o Igão, falar, passa um pouquinho do seu poder aqui para mim, porque do Igão todos passam, os meus e do Luiz todos são tirados de vista por essa casa. E eu já nem falo que é do prefeito. Eu acho uma questão dos nossos colegas mesmo, né, do entendimento, que eu não estou conseguindo entender o teor das dúvidas que estão tendo, mas esse projeto já foi amplamente discutido, tanto com a secretária de Desenvolvimento Social e quanto... Vereador, mas como ele pediu vista, aí quando voltar a gente vai discutir isso aí tudo, vai ter os momentos das discussões, não adianta, porque ele tem direito. Realmente falam que não foi discutido com o executivo e ele está de acordo com os anseios do executivo também. Não, tá certinho, te agradeço assim, mas a oportunidade, o projeto vai voltar e quando voltar nós vamos ter a oportunidade de debater todos esses pontos para que fique bem claro aí para os colegas, para a gente colocar em votação. Obrigado. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 121 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 121 de 2023, de autoria do vereador Enivaldo, que institui a política municipal de conscientização e orientação sobre o lúpus e o Dia Municipal de Conscientização sobre o Lúpus no município de Carmo Paranaíba e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo Maia, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 121 de 2023 em primeira discussão. Senhor presidente. Vereador Rubens. Eu peço vista desse projeto e também peço ao nosso, nosso jurídico aqui, o doutor Guilherme, o parecer jurídico sobre esse projeto também. Vistas concedida ao vereador Rubens, do projeto 121 de 2023. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 130 de 2023. Plenário concorda? Sim. Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 130 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, dispõe sobre a regulamentação financeira complementar repassada pela União, visando dar cumprimento ao disposto na Lei Federal 14.434, de 4 de agosto de 2022. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo Maia, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em primeiro turno. Presidente, quero pedir vista desse projeto, uma vez que no uso da tribuna eu já relatei a questão dos meus ofícios e requerimento de informação e aguardo resposta para analisar o projeto e emitir parecer também da comissão. Vistas concedida ao vereador Luiz Ricardo do projeto 130 de 2023. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei 118 de 2023. Plenário concorda? Sim. Com a concordância Presidente, do vereador Enivaldo. Também peço o projeto 118, porque quando eu fui no IPSENG, antes do Luiz Fernando, foi relatado lá, que de acordo com o dinheiro dos cofres do IPSENG, às vezes não daria para pagar os servidores daqui a algum tempo. Então, acho, sim, o Luiz Ricardo também já falou em outra reunião, que eu acho que é desnecessário também, sempre que o município tem salas que pode comportar o IPSENG. Eu acho desnecessária essa construção. Então, por isso peço vista, depois até quero conversar com o Luiz Fernando, porque ele veio e deu explicação, mas eu não estava presente. Então, por isso eu peço vista. Vistas concedida ao vereador Enivaldo do projeto 118 de 2023. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação em conjunto das indicações apresentadas. Plenário concorda? Coloque em apreciação as indicações de números 193, 194, 195, 197 e 198, para discussão em turno único.
O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Então, se caso algum vereador quiser se manifestar sobre as indicações, esse é o momento. Presidente. Vereador Luiz Ricardo. Num fato único aqui, eu quero pedir vista da indicação 95, 96 e 97, uma vez que eu entendo que isso aqui já está projetado pelo Executivo em executar, eu não vejo a necessidade das indicações e quero analisar melhor, inclusive vendo as demandas. Tá, qual que é que você quer ir? Todas? 195, 196 e 197. 195, 196 e 197. Vista concedida das indicações 195, 196 e 197 ao vereador Luiz Ricardo. Então, alguém quer fazer uso da palavra sobre as demais indicações? 193, 194 e 198 vão ser as que vão ser votadas. Então, coloca as indicações 193, 194 e 198 em votação em turno único. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro as indicações 193, 194 e 198 aprovadas por 9 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que as matérias serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal para conhecimento e tomada das medidas que entender cabíveis. Se algum vereador desejar fazer o uso da palavra, o espaço está livre pelo prazo regimental e é de 5 minutos. Vereador João Vaz. Senhor presidente, quero fazer um convite a todos os vereadores, acontecendo o tríduo em louvor à festa de Nossa Senhora Aparecida, e que todos vocês estão convidados, hoje e amanhã, a missa às 19h30, e na quarta-feira, do dia 12, né, a missa no horário normal, 17 horas. E quero também deixar aqui uma informação aos nobres colegas, a título de conseguir emendas parlamentares a nível federal, que está fechando o orçamento para 2024 agora, no iníciozinho de novembro desse corrente ano. Então, quem deseja, quem quiser, quem deve, né, procurar seu deputado federal, senador, para que realmente esse dinheiro que é pago o imposto, que vai para Brasília, ele retorne aqui para a nossa cidade. Então, está chegando o fim de indicação das emendas e seria bom, né, que o nosso município conseguisse o máximo de recursos voltando do dinheiro do imposto que a gente paga.